Vamos lá. Boa tarde, pessoal do Facebook também. Eu sou Inês, junto com a Sandra, a minha parceira de trabalho. Nós temos esse trabalho, na internet, a nossa página Chega de Medo e Ansiedade, e nós fazemos todas as sextas-feiras essa live, o Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. E nós temos um tema bastante interessante hoje: como diminuir as dificuldades do isolamento social. É muito bom ter você aqui com a gente, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou fixar aqui no Facebook, que é onde eu consigo, porque no Instagram a gente não consegue ficar fixando coisas. Então eu vou fixar para você colocar pra gente de onde você está nos assistindo. Deixa pra gente também saber como é que tá a qualidade da nossa transmissão. Boa tarde, Mauricéia, boa tarde, Cristiana, sejam bem-vindas. Aproveita e convida pessoas para participar dessa live com a gente. Para quem está aqui no Instagram, tem esse aviãozinho aí que parece uma asa delta. Você clica nele e você pode convidar pessoas para participar da live, assistir a live junto com você. E a galera aqui do Face também pode convidar pessoas para participar dessa live. Então vamos lá. Como diminuir as dificuldades do isolamento social? Acho que falando melhor, do distanciamento social. Isolamento a gente pensa sempre quando a pessoa já está doente, já está lá com o coronavírus ou está manifestando sintomas de gripe e ela precisa ficar isolada. Muito bem, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, é isso aí. Vão colocando aí para mim para eu saber até onde a nossa live, o nosso trabalho está chegando. Então, como diminuir as dificuldades do distanciamento social que está sendo proposto para todos nós nesse período em que a gente está vivendo um momento de bastante desafio para todos nós, nesse momento de pandemia por conta do coronavírus que provoca a Covid-19, e está sendo difícil, Está sendo difícil para todos nós. E primeira coisa, para a gente saber como diminuir as dificuldades de alguma coisa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar que dificuldades são essas, do que exatamente a gente está falando e dar nome para isso, Quando a gente usa aquela expressão assim, tá difícil, viu? Nossa, difícil, nem a gente sabe direito do que a gente está falando e geralmente a gente está sendo genérico, a gente está generalizando. E se a gente não sabe ao certo do que se trata, como é que a gente vai lidar com isso? Muito bem, a Mariane Fernandes é de Indaiatuba, da nossa cidade querida, Indaiatuba, cidade maravilhosa. Muito bem. Vamos então primeiro pensar nisso. Se a gente não identifica, como é que a gente cuida, como é que a gente muda algo que a gente não sabe direito nem o nome. Quando a gente nomeia, quando a gente compreende o que está acontecendo, a chance é que seja mais fácil para a gente agir e fazer alguma mudança naquilo que está dificultando, que está difícil, que está incomodando a gente. Então vamos lá para essa identificação, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos lembrar, a primeira coisa a ser lembrada é que nós brasileiros, a maioria de nós brasileiros, moramos com uma ou mais pessoas. É uma minoria que mora sozinha. Eu acho que pessoas que moram sozinhas nesse período de distanciamento social provavelmente estão lidando um pouco melhor, talvez com um pouco mais de facilidade com esse momento. Ela já mora sozinha, então não mudou muita coisa para ela. A diferença é que ela não pode ficar saindo, E o que aconteceu com essa história de distanciamento social? Nós tivemos que nos distanciar das pessoas que estão fora da nossa casa, as pessoas que estão no comércio, que estão na casa dos amigos, os amigos, E acabamos ficando mais próximos dessas pessoas que moram na nossa casa, uma ou mais pessoas. E é uma mudança bastante importante, bastante significativa, que gera estresse, porque tudo que precisa de adaptação, a gente fica um pouco estressado, porque a adaptação é uma coisa que sai da nossa zona de conforto. Estava de um jeito, agora está de outro, e a gente tem que demandar uma energia para essa adaptação. E foi tudo tão rápido, Quem diria, sei lá, vamos voltar aí no tempo um mês e meio atrás, que nós estaríamos nessa condição que nós estamos agora. Foi tudo muito de repente e simplesmente começou a acontecer, e aí a realidade bateu na nossa cara, de repente todo mundo tem que ficar em casa. Por enquanto é uma sugestão para a maioria, a gente está sendo bastante cobrado disso. Tem lugares por aí pelo mundo que está sendo realmente proibido de sair de casa. Aqui a gente não tem exatamente uma proibição, mas essa realidade simplesmente começou a se desenrolar ali diante dos nossos olhos sem que a gente
tivesse tempo de nada, nem de fazer essa adaptação. E essa situação nova, ela não cobra só da gente adaptação, ela cobra da gente também bastante flexibilidade, né? Nós temos que ser mais flexíveis, nós temos que ser mais tolerantes, nós temos que ser mais pacientes, porque mudou tudo. De repente, 3, 2, 1, pá, tinha mudado tudo. Bom, e a gente começou a olhar para isso porque foi assim, bateu ali na nossa cara e a gente não teve escolha. E como a gente já sabe, tudo aquilo que a gente começa a prestar muita atenção, que a gente começa a olhar, é como se a gente pegasse uma lupa, uma lente de aumento e colocasse em cima da situação e ela aumenta, ela cresce diante dos nossos olhos. E o fato é que a gente está prestando sim mais atenção naquela pessoa, naquelas pessoas com quem a gente convive. Nós estamos prestando mais atenção na nossa casa, né? Porque a vida moderna cobra de nós trabalho, estudo, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a maioria de nós é multitarefa, então nem sempre a gente consegue prestar atenção na casa como a gente está sendo quase que obrigada agora, porque a gente está dentro de casa, não tem alternativa. E a gente também começou a prestar atenção nas nossas sombras, né? Que sombras? Tem lados nossos que a gente não olha muito, a gente esconde eventualmente até de nós, né? Então você pode estar tendo que lidar com o lado seu que é meio perfeccionista, que a casa tem que ficar impecável, tudo tem que ficar super arrumado. Você pode estar tendo que lidar, sei lá, com o lado seu que é muito exigente, as pessoas têm que fazer, tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer. A gente pode estar precisando lidar com a nossa falta de paciência, porque muitas coisas que nós assumimos e fazemos, a gente tem um ritmo, e de repente a gente quer que o outro siga o mesmo ritmo que a gente não tem paciência. Então essa lente de aumento que nós estamos colocando sobre a realidade é uma das coisas que aumenta a dificuldade, porque é como se os defeitos simplesmente, puff, começassem a saltar aos nossos olhos. E vamos lá, né? É a realidade para muitos de nós nesse momento. Na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, quiçá no mundo inteiro. Um dia desse eu estava vendo o noticiário e fizeram lá uma reportagem e eles mostravam assim um reloginho, às vezes no celular, às vezes um relógio de rua, marcando 12 horas. E eles mostraram as principais capitais do mundo e todos os lugares estavam desertos. Né, surreal, né, algo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Então não é o meu problema, não é o seu, é o problema de todos nós. E aí eu te pergunto, te deixo com uma reflexão, como você anda se sentindo nesses momentos de isolamento, de distanciamento social? Você está realmente se sentindo isolado? Nossa, estou isolada, estou isolado. Você está se sentindo preso, presa? Está se sentindo enclausurado? Tem pessoas usando essa expressão, nossa, essa coisa de ficar enclausurado em casa, né? Para você ver o peso, a força dessa expressão, confinado, está se sentindo confinado, né? Um confinamento é algo que eu não posso sair tão cedo, algo que vai durar muito tempo. Está se sentindo solitário, está se sentindo acomodado, né? Está num comodismo aí dentro de casa. Bom, eu tenho um segredo para te contar a respeito dessa nossa situação tão nova e tão desafiadora para todos nós. Não é a situação em si, o que está acontecendo, os acontecimentos que são o problema. Mas é a interpretação e o sentido que nós damos, que nós vemos nas situações que faz a diferença. Se para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, o isolamento social tem sido clausura, prisão, confinamento, isso gera uma gama de sentimentos em nós. Né? Como se sente uma pessoa que se vê presa? Ela quer sair, ela fica incomodada, ela fica brava, ela fica irritada. E você passa a agir, a se comportar, né, com as pessoas, consigo mesmo, tomar decisões a partir disso que você está sentindo. Não é a partir do que está acontecendo, né? E se esse momento, por exemplo, está trazendo comodismo para você, você está lá tipo, que ótimo, deixa, vamos ver o que vai acontecer, você está acomodado nessa situação, você também pensa, sente e age com a percepção das coisas. E é daí que vem as dificuldades do momento, não é exatamente do evento em si, do que está acontecendo. Então, o que precisa acontecer para a gente lidar com as dificuldades desse distanciamento social?
Deixa eu ver aqui que alguém escreveu uma coisa aqui, a doutora Débora Lago. O melhor lugar do mundo será sempre a minha casa. A minha tristeza se dá pelo que o mundo está enfrentando. Sim, eu tenho essa sensação também, doutora Débora. Eu gosto muito de ficar em casa, gosto da minha casa, eu me considero uma pessoa caseira. Mas existem pessoas que estão muito em crise com isso. Tem gente bastante em crise com isso porque não tem hábito de ficar em casa, briga muito com isso, se sente incomodado, preso, enclausurado. E para essas pessoas é mais difícil, surgem as dificuldades. Então o que precisa acontecer para a gente lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mais leve? É olhar para tudo isso com um olhar novo, né? Olha o que a gente acabou de ouvir ali, que depoimento bacana da doutora Débora. Melhor lugar do mundo sempre será a minha casa, né? A gente costuma dizer que a nossa casa ela pode ser um santuário pra gente. Eu vou lá pra vida, enfrento o trânsito, enfrento o trabalho, enfrento desafios e no final do dia eu volto pro meu santuário, pro lugar onde eu repouso, onde eu me acalmo. Né? Mas não é assim para todo mundo, infelizmente, até por conta de situações também que podem acontecer no ambiente doméstico, que nem sempre é esse lugar tão tranquilo, tão bom. A boa notícia é que nós podemos fazer algumas escolhas bastante conscientes para auxiliar essa mudança de olhar, essa mudança de ponto de vista. E como consequência isso vai nos ajudar a lidar com essas dificuldades nesse período de distanciamento de uma maneira muito mais proveitosa, muito mais criativa, né? E a doutora Débora que acabou de escrever aí, se você tiver alguma ideia, algo que você usa no seu dia a dia, coloca aqui, de repente eu consigo ler. A letrinha é bem pequenininha, mas de repente eu consigo ler, né? Tem gente dizendo que está se sentindo de mãos atadas, não sabe como fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não se sente mal, mas apreensiva. Sim, nós estamos todos apreensivos com o que está acontecendo lá fora, no mundo de uma forma geral, que pode acontecer com a gente também. Nós temos pouco controle sobre isso, né? Nós precisamos fazer essa separação entre o que a gente controla e aquilo que a gente não controla. O que a gente controla, a gente cuida. O que a gente não controla, a gente relaxa um pouco, ora, vibra coisas positivas. Precisamos fazer essa distinção, senão o sofrimento aumenta muito, né? Então vamos lá. O que a gente quer dizer com você ter um momento muito mais proveitoso, muito mais criativo durante esse distanciamento social? É que isso pode ser sim um momento de uma guerra doméstica, uma confusão, uma bagunça, uma brigaiada, mas pode ser também um momento de muita paz, de muito crescimento. A gente tem ouvido as duas coisas, tem gente dizendo, pelo amor de Deus, é impossível ficar dentro da minha casa, a gente não se entende, a gente está quase se matando, né? Que horror. Então é possível a gente transformar tudo isso num momento de paz, de criatividade, de crescimento para todo mundo. Então, o que vai estar em jogo? Depende o significado que você está dando para isso, o entendimento que você está tendo desse momento e as pessoas também com quem você convive. Isso é o que vai fazer a diferença. E principalmente, que agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática desse tema, como é feita a organização do meu, do seu e o do que é nosso. E para que essa organização que vai fazer toda a diferença aconteça e tenha sucesso, o que nós fizemos? Nós listamos aqui 4 itens, 4 situações que a gente julga que são as mais importantes para diminuir essa dificuldade de convivência durante o distanciamento social e que vai fazer desse momento um momento de crescimento para todo mundo. Então vamos lá para a primeira coisa que é muito importante a gente observar, o respeito à hierarquia. O que é a hierarquia, né? Grandes, médios, pequenos, né? Vamos lá. Embora nem todo mundo esteja muito presente para essa questão, né? Eu acho que na modernidade a gente não sei, parece que a gente não presta muita atenção nisso, mas o respeito à hierarquia no ambiente familiar é fundamental para o bom andamento das relações. Então, por exemplo, a opinião de um adulto, ela prevalece sobre a opinião de uma criança ou de um adolescente. Então, o assunto é organização da casa, sei lá, qualquer outro tema que esteja sendo discutido ali na casa, a opinião dos adultos prevalece sobre a opinião das crianças. Nós vamos poder deixar que as crianças conduzam as decisões dentro de uma casa. E acontece, em muitos lugares a gente vê isso, né? Uma quebra de hierarquia. Então respeitar a hierarquia é fundamental. E isso, quando a gente consegue respeitar, né, as coisas ficam no seu devido lugar. O pequeno obedece, respeita, ouve o grande. E também, além disso, é importantíssimo a gente lembrar, né, de cuidar daqueles
que pertencem aos grupos de risco. Tem muitas pessoas convivendo com os avós, com tios mais velhos, né, com os pais dos pais, né, então os avós. Então esse respeito é importante naquela questão dos cuidados que a gente precisa ter com as pessoas de grupo de risco. Então tem a questão da idade, tem a questão das doenças prévias, né, a diabetes, tem a pressão alta, tem várias doenças prévias que a gente precisa ficar de olho nisso e respeitar, né, dar espaço para essas pessoas, manter o distanciamento que é pedido muitas vezes, a higiene das mãos, todas aquelas coisas que a gente está ouvindo tanto falar, levar isso para a prática, porque nós somos muito teóricos e fazemos pouco na prática, o que compromete o bom andamento também das relações dentro de casa. Uma segunda coisa, um segundo item que é importante a gente prestar muita atenção, o respeito às funções de cada um. De fato, a casa ela é uma espécie de comunidade, ela é uma cooperativa. E cada um precisa ter a sua função, saber a função do outro, respeitar as funções de cada um. E dentro desse contexto familiar, né? Principalmente quando a gente está falando de divisão de tarefas, né? Agora que está todo mundo dentro de casa, eu preciso estudar, tá tendo aula, preciso fazer as tarefas, tá, mas tem o momento de ajudar com a louça, de ajudar com o banheiro, de recolher o lixo, cada um de acordo com a sua responsabilidade, com a idade, mas todo mundo precisa participar. O uso cuidadoso e respeitoso dos recursos, energia elétrica, o uso da água, dos alimentos, né? Tudo sem desperdício, porque o momento, ele é um momento também que faz a gente olhar para essa questão. A gente deveria olhar para isso sempre, mas em momentos de emergência, em momentos de crise, nós precisamos olhar ainda com mais cuidado para esse aspecto do consumo consciente das coisas, do uso consciente dos utensílios da casa. Então, isso também é importante, o respeito às funções das pessoas e das coisas na casa. Um terceiro item que a gente quer trazer também é o respeito ao espaço físico mesmo, individual, e o espaço comum. De novo, a gente está falando do meu, do seu e do nosso. A casa tem áreas que pertencem a pessoas individualmente, dependendo da casa, é lógico, tem gente vivendo situações bem difíceis, onde de repente é um cômodo e está todo mundo ali dentro, mas imaginando que a casa tenha mais espaços, respeitar o espaço de cada um. Quando a vida está seguindo normalmente, como era, sei lá, um mês atrás, como que eram as coisas, né? Então um sai para trabalhar, fica horas fora de casa, outro vai para a escola, fica horas fora de casa, um vai no supermercado, volta, visita amigos, sai no final de semana. É uma espécie de dança da cadeira, onde cada hora tem um tanto de pessoas em casa, tem hora que não tem ninguém, tem hora que tem só um, tem hora que tem dois, né? Só que agora, com o distanciamento social, acabou a dança das cadeiras, né? Tem que tirar as cadeiras e ficar todo mundo dentro de casa. Se nós não soubermos respeitar o espaço de cada um, o cuidado com as áreas comuns da casa, então, por exemplo, tem o meu quarto e o quarto do meu irmão, a gente dorme junto, tem o quarto dos meus pais, tem a sala é uma área comum, precisa ser respeitado. E cuidar, né? Cuidar dos ambientes comuns, porque obviamente ele pertence a todos, se cada um fizer a sua parte também isso fica bem mais fácil. E o quarto e último item, que é o respeito ao tempo de cada um e o tempo de cada coisa. Aqui a gente vai falar de duas coisas. Nesse momento também onde nós estamos todos juntos, a nossa orientação, porque é o que eu e a Sandra também acreditamos que funciona, é que você mantenha uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? É aquela rotina muito parecida, né, pelo menos com a rotina que você levava antes de começar o distanciamento social. Distanciamento social não é férias, nós estamos ouvindo isso muitas vezes e realmente não é. A vida precisa seguir, precisa continuar, muito parecida com a maneira como ela vinha vindo antes. Por quê? De fato, nós não estamos em férias, daqui a pouco tudo volta ao normal e quanto mais a gente tiver se distanciado da rotina, mas nós vamos sofrer de novo, porque a gente vai ter que fazer uma outra adaptação. Então, coordenar nessas obrigações diárias, existem os cuidados com a casa, tem gente trabalhando de casa, fazendo home office, tem gente que ainda está indo para o trabalho, voltando.
a gente precisa respeitar os tempos, né, da família, da gente fazer as pausas de trabalho e também as pausas para nos reunirmos, porque num contínuo dentro de casa, a gente se perde um pouco com os horários, a gente, sei lá, tem gente indo dormir de madrugada, acordando meio-dia, primeiro porque tá achando que é férias e não é, depois porque sai da rotina, abandona a rotina. E outra coisa, a questão de cozinhar, né? Fazer comida, né? Sempre que possível cozinhar, porque como que é nas férias? Né? Nas férias a gente tem uma tendência a comer mais besteira do que quando a gente está no nosso ritmo de trabalho. Isso traz uma série também de malefícios, então manter a rotina também de alimentação. Um convite para você fazer exercícios físicos. Ah, mas eu nem estou acostumada, não fazia antes. É um bom momento para você começar. Ah, eu não posso sair para a rua, não posso caminhar na rua, não posso ir para academia, tá tudo fechado. Faça exercício em casa, tem alguns canais no YouTube, tem uma galera no Instagram disponibilizando um tanto lá de exercícios, você coloca lá o seu celular ou a sua TV e faz exercício, isso vai manter a produção das endorfinas, aquelas substâncias que trazem a sensação de bem-estar pra gente. Então mantenha tudo isso em ordem. E o autocuidado, né? O que é autocuidado? É você cuidar de você como se você fosse sair para a rua. Então acordou de manhã, toma seu banho, toma seu café, escova seus dentes, penteia seu cabelo, tira o pijama, né? Que história é essa de passar o dia inteiro de pijama? Isso parece uma depressão, né? Não, se cuida, né? Fica arrumadinho, limpinho, bacana. Isso vai mantendo o teu cérebro, que é um fazedor de rotinas, né? Ele vai acostumando com isso, mantendo o que já vinha antes, e você vai sofrer menos quando as coisas voltarem ao normal. Que mais? Lembrar que cada um tem um tempo e um jeito de fazer as coisas. Não tem que ser tudo do meu tempo e do jeito que eu quero que seja feito. Se nós ficarmos batendo nesse tipo de tecla, apertando as coisas dessa maneira, a gente vai impedir que as coisas funcionem como elas podem funcionar, né? Que é tudo mais leve e mais suave. Para algumas famílias, não é para todas, mas para algumas famílias vai funcionar um bate-papo para definir essas coisas todas que nós estamos falando. Algumas negociações a respeito de como as coisas podem funcionar, a respeito de finanças, né? As pessoas estão sofrendo com a questão de ficar sem dinheiro, então precisa sentar, conversar como nós vamos proceder daqui para frente, envolvendo toda a família, pedir sugestões, opiniões, negociar isso. E isso é importante que aconteça, porque quando isso acontece, todo mundo se engaja no processo. E o ideal também seria que você pudesse deixar isso visível. Então imagina que estabelecemos algumas regras, como as coisas vão funcionar, acha lá um papel, escreve isso, cola lá na porta da geladeira, deixa num lugar visível, se tiver um quadro, escreve num quadro, para que todos fiquem presentes para essa nova etapa, com essas mudanças que a gente acha que são importantes serem feitas. E para esses bate-papos aí que são bons, né, para organizar o ambiente doméstico, a gente tem também algumas dicas bem práticas para você. Primeiro, escolha um assunto de cada vez para trazer para a discussão. Né? Se a gente traz um monte de coisa, acaba de repente virando até uma briga, porque as opiniões não são iguais. Então, uma coisa para conversar e decidir de cada vez. Seja empático. O que é ser empático? É ir para o lugar do outro, tentar ver o mundo com os olhos do outro. Se eu fico só querendo ver as coisas do meu ponto de vista, do meu jeito, isso é inflexibilidade e isso cria resistência no outro. Então trabalha bastante a empatia. Outra coisa, faz uso daquilo que a gente chama de comunicação não violenta. Como é uma comunicação não violenta? Se eu quero apontar uma coisa que está precisando ser mudada naquela situação, eu evito de acusar o outro, de julgar o outro. Eu vou dizer como eu estou me sentindo em relação àquilo que está acontecendo. Isso é comunicação não violenta. Toda vez que eu ataco uma pessoa que eu julgo, que eu critico, eu crio nela uma necessidade de se defender. E muitas vezes, para se defender, o que a pessoa faz? Ataca também. E isso é briga. Né? Resumindo, isso é briga. Então tome cuidado com isso. Comunicação não violenta. Outra coisa, seja tolerante. Né? Desenvolva a tolerância. Está difícil para todo mundo. As crianças ficam entediadas, os adolescentes ficam entediados.
Eventualmente os adultos também, porque a gente vinha num outro ritmo, é como eu falei, tem a escola, tem o trabalho, tem a rua, tem o parque onde você vai caminhar, tem um supermercado que você vai, tem a casa da sua amiga, tem a cabeleireira, e não pode nada disso, né? Para alguns lugares não pode absolutamente nada, então tá difícil para todo mundo. Vamos trabalhar bastante a tolerância. Bom, cada um, né, está apresentando em uma área da vida um tipo de perda nessa nova configuração de realidade. Algumas pessoas perderam o direito de ir e vir, outras perderam a escola, perderam a convivência com os coleguinhas na escola. Então, dentro da idade do que você faz a sua função, cada um de nós teve perdas. Então, sejamos tolerantes uns com os outros, porque isso é fundamental também para que essa roda gire bonitinha sem muitos tropeços. Quando você perceber que você fez uma coisa aí que não foi muito bacana, né, com outra pessoa, ou sei lá, perdeu a paciência, ou se irritou, ou foi grosseiro, ou invadiu o espaço do outro, lembre-se de se desculpar. Pedir desculpas é uma coisa muito interessante quando a gente está tendo que conviver muito próximo da outra pessoa. É colocar o orgulho de lado e pedir desculpa. Além de pedir desculpa, fazer o que a gente chama de reparação, mudar de atitude. Não adianta faz, pede desculpa, repete, pede desculpa, repete, pede desculpa. Não, peça desculpas e mude, né? Trabalhe para mudar a sua atitude. E por último, né, a última coisa que a gente tem de dica prática para você fazer funcionar essa relação dentro da casa e essa negociação em caso de dúvidas, né, vamos imaginar que foi colocada uma situação lá que criou dúvida, criou conflito, inspira, respira e dê razão para o outro, tá? E se for uma coisa muito importante para você, que você acha que ainda precisa voltar naquilo, dá um tempinho, toma um fôlego, toma uma água e volte a conversar sobre aquilo num outro momento, quando os ânimos já estiverem mais arrefecidos, as coisas estiverem mais calmas, né? Com isso, a gente tem certeza que você vai conseguir minimizar essas dificuldades do distanciamento social e essa coisa de ficarmos todos no mesmo ambiente, coisa que pode ser que na sua vida não fosse habitual. Bom, eu quero saber se você gostou do que eu trouxe para você hoje, de tudo isso que a gente está trazendo aqui no nosso Chega de Dúvidas de hoje. Se você gostou, deixa sua curtida aqui no Facebook, manda uns coraçõezinhos aí para mim, comenta, deixa seu comentário. Eu não consigo ler muito bem os comentários aqui do Instagram, a Sandra está comigo aí, eu até esqueci de te cumprimentar, Sandra, mil perdões. Normalmente essa live eu faço sempre com ela, mas com essa história do distanciamento social, eu e a Sandra estamos distantes também, ela está na casa dela, eu estou na minha. Então a gente está em um esquema de revezamento, cada dia uma faz uma coisa. Então a Sandra está aí, com certeza apoiou vocês durante a live nessa letrinha pequenininha aí do Instagram que eu não consigo ler. E a gente quer que você continue com a gente. A gente está fazendo diariamente, eu e a Sandra, uma live às 7h30 da manhã para os madrugadores, mas também para quem não é madrugador, porque a gente depois deixa no Instagram, a gente deixa lá no Face, a gente coloca ela lá no YouTube. É a live chamada Pílulas de Equilíbrio. Durante 15 minutinhos de manhã, a gente entrega para você uma reflexão, algo para ajudar você a ter um dia melhor, né? Você ficar melhor. Então são 15 minutinhos que melhoram o seu dia. Então fica ligado todo dia de manhã, Pílulas de Equilíbrio. Nós vamos até o dia 12 de abril. A gente começou no dia 23 de março e estamos fazendo isso por 21 dias. Outra coisa, na segunda-feira nós vamos fazer novamente uma live com o título Tenho diabetes, o que preciso saber? Dentro dessa questão da pandemia, da Covid-19, dentro desse momento que a gente está vivendo de contaminação pelo coronavírus, falei errado. Então, essa live ela já aconteceu na semana passada, porém nós tivemos um problema no Instagram, porque é pelo Instagram. A live não se sustentou, estava muito congestionada, ela caiu muitas vezes, então a gente resolveu repetir. E a doutora Lígia Pessoa, que é endocrinologista, estará conosco novamente na segunda-feira, às 13h15 para a gente fazer essa live. E você cruza os seus dedos, eu estou cruzando os meus, para que a live não fique caindo, igual foi semana passada. Se eu não me engano, a live caiu 10 vezes em 40, 50 minutos. Então não teve como seguir. E a doutora Lígia muito generosamente estará conosco novamente, esclarecendo dúvidas sobre esse grupo de risco para o coronavírus.
Na terça-feira nós temos a nossa live, é o Você com Inês e Sandra, que acontece também pelo Instagram, uma live interativa. Você pode entrar com a gente, tirar suas dúvidas ao vivo. Normalmente essa live acontece às 8 da noite. Por conta desse congestionamento aí do Instagram, a gente teve um probleminha outro dia também. Nós estamos fazendo essa live às 22h08. Então às 10h08 da noite, Você com Inês e Sandra na terça-feira. E na próxima sexta-feira, o nosso Chega de Dúvidas traz o seguinte tema: como ser menos ansioso neste caos. Porque nós estamos vivendo um momento de caos. Como ser menos ansioso. É o próximo Chega de Dúvidas, que acontece às 17h04, com transmissão simultânea pelo Instagram e pelo Facebook. Bom, eu vou ficando por aqui. Nós vamos fixar nos comentários todas as nossas redes sociais para que você se conecte com a gente. Lembra de compartilhar a nossa live, convida pessoas para participar com a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curte a nossa página no Face, segue a gente no Instagram, porque nós temos nos desdobrado bastante, eu e a Sandra, para entregarmos esse material para você, material de qualidade, coisas que a gente estuda. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, então a gente capricha nesse conteúdo para que você tenha acesso a uma informação de qualidade. Então compartilha para que mais pessoas tenham acesso a isso. Muito bem, e eu vou me despedindo de vocês, né? Vou aqui desligar a galera do Facebook. Bye bye para vocês, e ambos, né, Instagram e Facebook, fique com aquele nosso lema que a gente quer que seja o lema de vocês também. Foca no que funciona. Bye bye.